Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje eu vou falar da empresa chamada Localiza, a Rent 3. É uma empresa de um setor aí que vem crescendo nos últimos anos, setor bem peculiar, querendo ou não. Uma empresa nesse ano também está indo bem. Então vamos falar sobre ela. Quem gosta já do conteúdo do Investidor Nômade já deixa o like, se inscreve no canal quem gostar, quem fizer sentido, quem gostar do vídeo. Então, para dar aquela força para nós, então, sem mais delongas, roda a vinheta. Então, mesmo com um cenário um pouco adverso, cenário em questão de taxa de juros um pouco mais alta, questão dos carros em si ter aumentado de preço, tanto o carro zero quanto o carro usado, enfim, mesmo com todo esse cenário, a Localiza também conseguiu elevar aí as taxas dela, conseguiu ganhar dinheiro nessa crise. Ela reduziu o impacto na menor taxa de ocupação por aluguéis de carros e manteve a sua rentabilidade em relação ao custo da dívida. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o resultado da Localiza no primeiro trimestre. Teve um resultado positivo e o mercado gostou bastante. No dia que a gente está gravando esse vídeo, a empresa já negocia 57,17 centavos. No ano, então, ela subiu em torno de 12%. E ela é uma das empresas que não é fora do setor commodities, tem se dado muito bem. Então, subiu bastante esse ano, enquanto a bolsa está subindo 3%, 4%, ela já subiu mais de 12%. E a empresa, nesse primeiro trimestre, de janeiro a março, trouxe um EBITDA, que é o lucro antes dos juros, amortização e depreciação, de 1,13 bilhão de reais. Isso foi uma alta de mais de 41% comparado ao mesmo período de 2021. E esse resultado mostra uma aproximação aí da geração de caixa da empresa no período. Ela foi basicamente beneficiada pela redução de venda de carros para renovação de frota. Então ela não vendeu tantos carros e, querendo ou não, os carros subiram de preço, né? Partindo desse ponto, o EBIT, que já considera depreciação e amortização, teve um crescimento menor, de 34,4% no período também. E as despesas da empresa com amortização quase que dobraram nos últimos 12 meses. Isso porque a depreciação subiu em torno de 21%, desde o quarto trimestre aí do ano passado. E depreciação o que é? Hoje, basicamente, a gente tem um carro, por exemplo, como é o business da Localiza. Um carro, ele tem um período de depreciação, a depreciação de um bem. Então, o carro, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Isso acontece com o estoque da Localiza. Não só da Localiza, mas de diversas empresas, principalmente indústrias, que tem um maquinário, ele vai se depreciando ao longo do tempo. E o carro, ele deprecia em torno, se eu não me engano, 25% de ano após ano. Então, a depreciação do bem é isso. Então ela tem que botar na norma contábil dela, tá? Na DRE, na demonstração de resultado do exercício, tem que estar lá a depreciação desses bens. E o contexto também de elevação do valor de carros 0 km, porque hoje a Localiza ela renova a frota comprando carros 0 km. Esse ponto de aumentar os preços é um pouco ruim para a empresa, justamente porque aumentou os preços e na hora de fazer a venda num futuro próximo tende a cair, a reduzir mais. Porque atualmente está bem esticado os preços de carros, né? Então isso pode ser um ponto negativo que a gente tem que olhar com atenção para esse segmento, mas é esse fluxo que ela vai ter que realizar realmente, não vai poder ficar só com carros antigos, ela sempre vai renovando a frota, então esse é um ponto a se analisar da Localiza. Mas ainda falando dos números, o lucro líquido teve um avanço aí de 7,3% em 12 meses e foi para 517 milhões de reais. No Rent a Car, que é basicamente o carro-chefe da empresa, a gente também destaca que a receita subiu muito. Teve um crescimento de 35%, chegando a 1,3 bilhão de reais. Mesmo com a taxa de utilização caindo, ou seja, menos pessoas alugando, mesmo assim ela teve uma receita maior. Isso significa que realmente o valor aumentou e as pessoas não se importaram muito, continuaram pagando o preço para ter o aluguel dos carros. Então, só para vocês terem uma noção, a diária média era em torno de R$ 80,30 e ela foi para R$ 105,70. E o legal também é a gente entender a idade média do aluguel. O que significa isso? Basicamente, quanto tempo eu vou ficar com o carro?
Se eu ficar um final de semana, vou ficar um mês, vou ficar 12 meses, 16, enfim, quantos meses? Qual que é a idade média que eu vou ter de aluguel deste carro? E a idade média da Localiza aumentou. Há um ano atrás era em torno de 12 meses, já aumentou para 16 meses, ou seja, ela tem mais previsibilidade de resultados também com isso. Isso é muito importante para uma empresa desse tipo. E na visão da empresa, ela não sabe se realmente a conjuntura do mercado pode mudar ao ponto dos consumidores não exigirem veículos tão novos, mas a empresa tem criado estrutura para satisfazer a demanda, ao mesmo tempo que ela lida com baixa produtividade das montadoras. Como um todo, as margens da Localiza mostram maior eficiência da companhia, principalmente pela maior geração de receita, mas também pelo aumento dos preços médios. E o ponto que eu gosto de salientar é que a geração de valor não sai do lugar, e isso é bom. Em momento de incerteza econômica, o modelo de negócio de locação de veículos e o que gira em torno das empresas do setor gera preocupação dos investidores, seja pela contração monetária ou queda da renda disponível. Porém, se a gente for olhar para o resultado da Localiza, ela vem se tornando uma empresa muito sólida mesmo em momento de crise. Então, resultados muito bons. A gente entende também que pro segmento dela hoje no Brasil, querendo ou não, tem muita gente que faz Uber, por exemplo, e utiliza carros alugados, então é muito importante a gente entender isso. Tem muita gente também que acha mais interessante alugar carro do que realmente ter o carro próprio, usa só para o final de semana, usa só para viajar, então não faz sentido ter custo com carro. Então o brasileiro está mudando a mentalidade para isso, essa mentalidade que a gente já vê muito nos Estados Unidos, né? Então, esse segmento ainda tem um potencial grande aí de crescimento. Falando um pouco do endividamento da empresa, ele tem forte relação com o CDI, né, com a taxa de juros. E normalmente nesse segmento as empresas tendem a se endividar bastante. E realmente uma disparada aí de endividamento pode ser através de debêntures. Para quem não sabe, debênture é uma forma onde a empresa capta recursos do mercado e paga para o mercado uma taxa. Então, hoje, a empresa trabalha muito com isso justamente para renovação de frotas. Só que com a Localiza, a questão do endividamento não foi agravante. Aumentou em torno de 1,4 pontos percentuais, chegou a 5,1%. Só que em contrapartida, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, também aumentou de forma quase na mesma proporção. Se a gente for olhar aqui nessa imagem, o ROIC, ele cresce numa proporção até maior do que o endividamento, que é a dívida líquida da empresa. Então a alavancagem também da empresa, ela tem uma relação dívida-EBITDA, tá em 2 vezes, que é uma relação bem saudável também. Agora falei um pouco de números aí da empresa, um pouco de endividamento, lucro, EBITDA, enfim, o que é o setor da empresa, mas agora falar um pouco de incertezas que podem vir aí dos investidores com a empresa. O primeiro aspecto que causa uma incerteza é justamente a venda de veículos seminovos. O número vendido de veículos no primeiro trimestre caiu, justamente porque a empresa prezou por ficar com mais estoque e não renovar a frota dela, não comprar veículos seminovos. É importante a gente entender quanto será essa depreciação nos próximos anos que ela for vender esses veículos que ela acabou ficando, para ver se vai ter um lucro ou se vai realmente cair essa margem dela. Isso é muito importante. Então, com isso, a gente pode ver nos próximos anos a redução aí da questão da margem dela, da questão do lucro líquido dela na questão dos seminovos. Ou seja, a venda dos seminovos não vai afetar tanto nesse lucro líquido, porque ela vai estar vendendo menos, tá? E outro ponto que dá incerteza é a melhora das outras montadoras, né? Realmente para acelerar essa questão de carros novos, de carros 0 km com preços ok para a empresa. O CFO da empresa já comentou que está cada vez melhor com as montadoras, está cada vez acelerando mais esse mercado. Então é importante a gente estar olhando também, porque o carro-chefe da empresa é comprar carros, né? É estar renovando as frotas. O que afeta as montadoras tem congestionamento em portos chineses, isso é um ponto que afeta muito. E também a guerra entre Ucrânia e Rússia, que isso afeta em questão de exportação, e isso a gente sabe que hoje a maioria é exportação aqui do Brasil. Então, só para vocês entenderem, menos carros novos na rua significa que a gente vai estar usando a frota antiga, significa que possa ter mais manutenção nos veículos, e isso significa mais despesas para a empresa. Só para ficar bem claro aí para vocês.
Lembrando que a empresa ela é a líder do setor, ou seja, líder do setor, ela tem um poder de barganha muito grande com as montadoras. Se a montadora está nos oferecendo um carro a 100 mil reais, a Localiza consegue pegar, vou dar um exemplo, a 70 mil reais, 75, enfim, você vai pegar muito mais em conta, porque ela não vai pegar um carro, ela vai pegar 1000 carros, 100 carros, enfim, depende, mas ela vai pegar muitos carros. Então é um segmento onde ela consegue ganhar tanto na compra quanto na venda no futuro, tá? Então ela compra barato, monetiza ao longo do tempo, 24 meses, 36 meses, depois vende lá com o preço talvez que ela pagou, o preço igual ao que ela pagou. Tá? Só para vocês entenderem o business da empresa. Mas vamos ao que interessa, que é realmente, vale a pena investir em Localiza? O que os analistas estão enxergando da Localiza? Lembrando, pessoal, que não é uma recomendação de compra, é apenas o que eu vejo dos analistas, o que eu estudo também para mim do mercado, o que eu acho que faz sentido aí trazer para vocês como educacional, tá certo? E a maior parte dos analistas entende que essa queda recente, teve uma queda recente, já subiu, foi um ponto legal de entrada na empresa. E a tese dos analistas gira em torno de um setor subpenetrado aqui no Brasil, então isso é muito importante, e também a tese que eu comentei já para vocês, que é realmente sair de ter posse de carro e entrar numa questão de aluguel, alugar para o final de semana, ou alugar, fazer um plano de aluguel de 36 meses, ter o carro com a Localiza sem se preocupar com IPVA, sem se preocupar com manutenção, enfim, sem se preocupar com nada que a gente se preocupa quando tem o carro nosso. Então, as pessoas indo para esse meio. Os dados que eu compilei pelo Trademap pegam que 14 analistas, desses 14, 11 recomendam compra, 2 recomendam a manutenção dos papéis e apenas 1 recomenda a venda do papel. O preço-alvo desse compilado gira em torno de R$ 73,50, ou seja, um upside em torno de 40% no papel. E a oportunidade é reafirmada pelos múltiplos baixos da empresa, historicamente, e a rentabilidade acima nos últimos trimestres. Por olhar aí nesse gráfico que eu trouxe para vocês, o preço-lucro da empresa está bem abaixo aí das médias dela. Então, a Localiza é líder do setor, como eu comentei, e também tem outra coisa, em breve ela se unirá com a Unidas, ou seja, vai ser o segundo maior player do mercado, vai se unir com o primeiro. Então vai ser bem interessante isso para as operações da empresa. E se a gente for pegar só a Localiza sozinha já vale 40 bilhões na B3. E então é isso, pessoal. Quis trazer aí uma análise mais completa para vocês, trazer também o que os analistas estão enxergando, como é o segmento, se é uma empresa boa ou não. Isso é com vocês que têm que tirar as próprias conclusões. Mas se vocês gostaram aí do vídeo, já se inscrevam no canal, qualquer dúvida deixem nos comentários e eu vou ficando por aqui, até uma próxima.